Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli e venho aqui compartilhar com você uma dica de direito constitucional, uma dica voltada aos tribunais de contas. Você que está se preparando aqui para o TCE, Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina, Tribunal de Contas na Constituição Federal é de extrema importância. E a depender do caso, na Constituição do Estado também, se assim o edital trouxer essa previsão. Eu vou focar aqui basicamente no artigo 71 da Constituição Federal, o TCU, o Tribunal de Contas da União. Ele está previsto aqui na Constituição Federal, em que ele diz que o Tribunal de Contas da União ele é integrado por quantos membros? 9 ministros. 9 ministros, o TCU tem sede no DF, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo o que couber as atribuições previstas no artigo 96. Esse artigo 96 da Constituição, ele está dentro do Poder Judiciário. Ele trata da autonomia dos tribunais, coisas que os tribunais vinculados ao Judiciário podem fazer. No que couber, o TCU também pode, então tem a ver com a autonomia dos tribunais. Bom, são 9 ministros, não esqueça desse detalhe. Esses ministros, eles serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Para ser ministro do TCU, serão daqueles 9, o que é necessário? Padrão de idade, olha aqui, ó, mais de 35 e menos de 65 anos, que aliás também é para o Supremo, por exemplo, né? Mais 35, menos 65, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública. Não quer dizer que tem que ser tudo isso aqui. Aqui a gente pode separar em 3 partes, notórios conhecimentos jurídicos, ou contábeis, financeiros e econômicos, ou ainda de administração pública. A gente pode analisar separadamente, né? E, como último requisito, ter mais de 10 anos de efetiva atividade nessas áreas aqui que exigem esses conhecimentos aqui mencionados. Então, esses são os requisitos para TCU. O que, para ser ministro, né? Aí, cuidado, são 9 ministros no total. Muito bem. De onde vêm esses 9? Além de ter aqueles requisitos que a gente acabou de ver. Eles são nomeados, eles passam por concurso público, como é que faz? O parágrafo 2º do artigo 71 é que diz que esses ministros, eles serão escolhidos de que forma? Coloquei um esquema aqui, ó. 1/3 o presidente da República escolhe, Poder Executivo. Numa conta rápida, se são 9, 1/3 é igual a 3, né? Então, 3 são escolhidos pelo presidente. E os outros 6, os outros 2/3 pelo Congresso Nacional. Cuidado que em relação a esse 1/3 que cabe a escolha por parte do presidente, aqueles 3, esses 3 têm que passar por aprovação do Senado Federal. Cuidado, aquela chamada sabatina que o Senado faz. Se você já estudou Poder Legislativo, você sabe. Atribuições do Senado. Lá no artigo 52 estão as atribuições do Senado. No inciso 3, ele enumera várias autoridades que precisam ser aprovadas pelo Senado. E uma delas, essa aqui, ó, o ministro do TCU indicado pelo presidente da República. Aqueles 3. Vejam, e detalhe, desses 3 que o presidente escolhe, 2 deles, alternadamente dentre auditores do próprio TCU, então, entre auditores e membros do Ministério Público junto ao tribunal, junto ao TCU. Então, dos 3 que o presidente escolhe, não é assim livre escolha, quem ele bem entender. 2 desses 3 já fazem parte lá da estrutura do TCU, porque um deles tem que ser auditor e outro membro do Ministério Público junto ao TCU. E ainda, vejam, indicados em lista tríplice pelo próprio tribunal. Então, abriu uma vaga daqueles 3 que o presidente escolhe. Vai ser preenchida por um auditor. Então, o próprio tribunal vai fazer uma lista contendo 3 nomes de 3 auditores, que preencham aqueles requisitos que nós tínhamos visto aqui antes, o parágrafo 1º. Vai apresentar ao presidente da República e ele vai escolher um daqueles 3. Então, 2 que o presidente escolhe já fazem parte do próprio TCU. E aí, vejam, ele não diz com essas palavras, mas significa dizer que aquele terceiro, aí sim é de livre escolha do presidente da República. São 3, né? 2 dessa forma aqui, por lista tríplice, auditores e membros do MP junto ao TCU. E aí o terceiro, sim, é livre escolha do presidente da República. Só não esquece, esse 1/3, esses 3, eles têm que passar por sabatina do Senado. Os outros 6, o outro 2/3, não precisa passar por sabatina porque já é o próprio Legislativo, na figura do Congresso,
escolhendo, tá? Então, quanto ao TCU, cuidado. Agora, e quanto aos TCEs e os TCM, Tribunal de Contas Estadual e Municipal? Aí nós temos o artigo 75 da Constituição que traz as regras. O artigo 75 vai dizer, por exemplo, ó, as normas estabelecidas nessa seção, o que inclusive acabamos de falar sobre o TCU, aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, do DF, bem como tribunais e conselhos de contas do município. Então, grosso modo, no que couber, o que vale no âmbito federal, o TCU também vale para os estados e municípios. Agora, olha o detalhe. No âmbito estadual, a quantidade de membros do TCE não é de 9 como no TCU. As constituições estaduais disporão sobre Tribunal de Contas. Então, o próprio Estado, na sua Constituição, vai tratar Tribunal de Contas, que serão integrados por 7 conselheiros. Veja, no TCU eles são chamados de ministros, 9. Aqui no âmbito estadual, conselheiros. E a Constituição estadual é que vai dispor sobre os tribunais de contas, tá? Respectivos. Então, cuidado, 7. E aí vejam só, se o caput dizia aplica-se no que couber, o que vale para o TCU no âmbito estadual, por exemplo, fica a pergunta, como é que vai se dar a distribuição desses 7 aqui? Porque os ministros do TCU são 9, aí a gente viu que 1/3, 3, o presidente escolhe, com o Poder Executivo, e os outros 2/3, os outros 6, para fechar 9, o Congresso Legislativo. Dá para aplicar esse raciocínio aqui no âmbito estadual? Também dá. Tanto dá que tem uma súmula do próprio STF que trata da matéria. E essa súmula, que é a de número 653, ela diz assim, esses 7, a distribuição se dá assim, 4 devem ser escolhidos pela Assembleia que é o Poder Legislativo no Estado. Para 7 falta 3. Aí os outros 3 pelo chefe do Executivo, que é o governador. Aplicando mais ou menos aquele raciocínio do TCU. 3 não era o presidente da República quem escolhia? Pois é, aqui no âmbito estadual também, 3 o governador, que é o Executivo, escolhe. Aí os outros 4, o Poder Legislativo. Cabendo a este, indicar um dentre auditores e outro dentre os membros do Ministério Público. E o terceiro é de livre escolha. Mesma coisa, aqueles 3 que o governador escolhe, um já tem que ser auditor do próprio TCE e um membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado. Aí o terceiro seria de livre escolha. O mesmo raciocínio que vimos para o TCU, tá? Então, essa era a regrinha que eu queria trazer aqui para vocês. Algumas noções sobre Tribunal de Contas, seja no âmbito federal ou até mesmo estadual. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima.